Vou falar sobre linguagens e problemas de decisão. Aqui, realmente, assim, é o conceito alvo que a gente vai mais tratar com ele nessa disciplina. Porque a gente vai falar de problemas que dá para resolver assim o assado. Problemas que rodam em tempo tal, que tem solução, né, em tempo tal ou em tempo tal. E problema eu vou mostrar aqui que ele é um conceito equivalente ao conceito de linguagem, mas vocês ainda não sabem o que é linguagem também, eu vou mostrar os dois conceitos e depois comparar os dois. Primeiro, o que é uma linguagem? Linguagem é um conjunto de cadeias. Pronto. Essa é a essência do conceito. Uma linguagem é um conjunto de cadeias. Qualquer conjunto de cadeias é uma linguagem. Mas a gente vai trabalhar fixando algum alfabeto de referência, então vou elaborar um pouco melhor essa definição. Uma linguagem, você pode dizer que é uma linguagem sobre um alfabeto A, e o alfabeto pode ser qualquer. É um conjunto de cadeias daquele alfabeto A. Certo? Cadeias sobre o alfabeto quer dizer que são cadeias formadas com símbolos do alfabeto. Então, em outras palavras, você pode entender assim, que uma linguagem é qualquer subconjunto do A estrela. Porque o A estrela é o conjunto de todas as cadeias, é o universo. Aí eu seleciono algumas delas, formei um conjunto de cadeias, formei uma linguagem. Certo? Então, o A estrela, para um alfabeto A, é o universo. Eu seleciono algumas, formei uma linguagem. Tá bem? Então, aqui um alfabeto. O alfabeto binário lá, 0, 1. Alfabeto sigma 2. Vamos falar de linguagens sobre este alfabeto sigma 2. Eu seleciono algumas cadeias que dá para formar com isso. Isso é uma linguagem. Por exemplo, a linguagem LA. Eu selecionei a cadeia que é formada com um zero só, ou com 0, 1, 0. A cadeia que é somente o símbolo 1. Cadeia vazia. Pronto, tá bom. Fechei o meu conjunto. O meu conjunto contém só essas 4 cadeias. Beleza, isso é um conjunto de cadeias? É. Então, isso é uma linguagem. Nesse caso, uma linguagem infinita, mas o ponto aqui é que seja um conjunto de cadeias. Ele é um conjunto de cadeias, então LA é uma linguagem. LB é um outro conjunto que eu escolhi só a cadeia vazia para colocar nele. Isso é um conjunto que contém uma cadeia. E essa cadeia é a cadeia vazia. É conjunto de cadeias? É. Então, ela é uma linguagem também. LB é uma linguagem. Esse caso finito, mas não é essencial. Assim. Só estou dividindo infinita, vazia e infinitas. No próximo slide, que eu vou falar de infinitas. Só para vocês verem que qualquer tipo de conjunto é válido. Desde que seja um conjunto de cadeias. Pode ser um conjunto vazio? Pode. Esse conjunto não tem cadeia nenhuma. Mas é um conjunto. Pode ser representado assim também. Ele é conjunto? É. Então, é conjunto de cadeias? É. Em certo sentido, é um conjunto que eu poderia escolher cadeias para colocar nele, mas não escolhi nenhuma. Então, a gente trata também como uma linguagem, é a linguagem vazia. Certo? E pode ser uma linguagem, um conjunto infinito também. Que aí eu posso dar alguma descrição, né? Já que ele é infinito, eu não posso listar todos os elementos. Mas eu posso dar alguma descrição. Eu posso descrever esse conjunto assim. Conjunto das cadeias W. O alfabeto está subentendido nesse contexto. Então, são cadeias W formadas nesse conjunto, nesse alfabeto aqui. Cadeias W sobre este alfabeto. Onde W, ou tais que W, inicia com o símbolo 0. Pronto, isso aqui vai dar um conjunto infinito de cadeias. Tem a cadeia só com um zero, então 0, 0, 0, 1, 3 zeros, 0, 0, 1. Todas as cadeias que começam com zero, em qualquer tamanho, um tamanho 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai dar um conjunto infinito, tá?
mas o ponto é um conjunto de cadeias. Então a gente chama isso de linguagem, tá? Linguagem é meramente um conjunto de cadeias. De certa forma, é uma seleção das cadeias. Dentre todas as que eu poderia formar, eu seleciono algumas. Aí isso é uma linguagem. Tá bem? É um conceito abstrato, matemático, certo? Não tem relação total com a linguagem, com linguagens humanas. Tem alguma analogia. As cadeias seriam como palavras. E o que eu estou chamando aqui de linguagem seria como se fosse assim o vocabulário, aquilo que está no dicionário daquele idioma humano. Então, o dicionário seria como uma linguagem aqui. De maneira que a língua portuguesa forma aqui um conjunto de palavras, né? Que é o vocabulário da língua portuguesa. Tem alguma analogia, mas aqui é mais abstrato, tá? Está vendo conceitos matemáticos. Para a gente, linguagem é meramente um conjunto de cadeias. Cadeia é meramente sequência de símbolos. Quaisquer, não precisa ter uma lógica, um sentido. Qualquer coisa que eu puder formar seguindo essas definições. Tem mais uma linguagem infinita aqui. Conjunto das cadeias W, tais que W tem um número par de símbolos uns. Qualquer cadeia que tem um número par de símbolos uns. Essa aqui tem 2 símbolos uns. Aqui tem 2, aqui tem 2. Todas essas cadeias entram porque tem uma quantidade par. E essas aqui que não tem nenhum símbolo 1? Se ela não tem nenhum, a quantidade é 0. Tem 0 símbolos 1. E 0 é uma quantidade par. Então é por isso que elas estão aqui, certo? Elas não têm símbolo 1. Então elas têm uma quantidade 0 de símbolos 1 e 0 é par. Então se tiver nenhum símbolo 1, ela entra. Se ela tiver 2 símbolos 1, ela entra no conjunto também. Se ela tiver 4, ela entra também. Agora se tiver um símbolo 1, 3 símbolos 1, aí ela não entra. Isso é outro exemplo de conjunto de cadeias, que é infinito, nesse caso. Aí a gente chama isso de linguagem também. Uma linguagem infinita. Olha, como linguagem é conjunto, aí eu vou falar também de operações sobre linguagens. Mas é igual. São iguais as operações de conjuntos. Então eu não quero me deter muito nisso aqui, porque é simples, tá? Vocês sabem fazer união de conjuntos? Pronto, sabe fazer união de linguagens, porque linguagens são conjuntos de cadeias. Então, a união desses dois conjuntos aqui. A união desses dois. A união desses dois, vocês sabem fazer, eu imagino. Igual como em qualquer conjunto. Nesse caso, eu pego todos os elementos do primeiro e todos os elementos do segundo e coloco aqui. Se tiver repetição, eu não preciso colocar repetido, né? Eu descarto as repetições. Mas nesse caso, aqui nesse primeiro caso não tinha repetição, então ficou com 4 elementos. Aqui tem 2 elementos, aqui é um conjunto vazio, não tem nada. Então fica só com esses 2 mesmo, a união. E aqui tem um elemento repetido, né? Tem uma cadeia que aparece nas duas linguagens, nos 2 conjuntos. E aí eu não coloco ela repetida. Bebê também aparece repetida. Então o resultado vai ser só esses 3. No fundo eu peguei todas essas cadeias, mas eliminei as repetições, tá? Então ficaram só essas 3 distintas. Então igual a união de conjuntos, tá? A gente vai falar de união de linguagens em alguns momentos. Interseção de linguagens, igual a conjunto. Interseção é elemento comum. O que é que tem em comum entre esse conjunto e esse? Ou entre essa linguagem e essa, né? Linguagem é conjunto, tá? É a cadeia A. Então coloca como resultado o conjunto que tem só a cadeia A. E interseção com um conjunto vazio sempre vai dar vazio. Eu posso representar assim ou assim. E essa outra interseção aqui, esses dois
essas duas cadeias que apareciam em comum, apareciam tanto nesta linguagem, que é um conjunto, quanto neste conjunto, que é uma linguagem, faz. Essas duas aparecem nos dois, elas são o resultado da interseção, AA e BB. Igual a definição que vocês já viram antes de interseção, pelo menos em discreta 1, mas talvez, eu acredito, assim, que vocês viram isso antes também no ensino básico. Gente, vocês estão ouvindo o barulho, não? Tem um barulho de sirene aqui. Bem baixo, professor, não está incomodando. Não incomoda não, né? Acho que é um carro de bombeiro aqui na rua. Essa operação agora é nova. Ela não existe para conjuntos em geral. Ela existe para conjuntos de cadeias, que são linguagens. É uma concatenação. Já vimos concatenação de cadeia, que é igual como em programação. Igual ao operador mais da programação. Mas aqui a gente vai operar sobre linguagens, sobre conjuntos de cadeias. Aqui, ó, isso é uma linguagem. Isso é outra linguagem. A gente coloca uma bolinha mais... uma bolinha maior, né? E no meio vazia, para representar a concatenação entre linguagens, entre conjuntos de cadeias. E aí o resultado dessa concatenação vai ser feito concatenando as cadeias, duas a duas, da seguinte forma: eu pego uma cadeia daqui com uma daqui, nessa ordem. Então, AA com CC, forma a cadeia AACC. BB com CC, forma a cadeia BBCC. Certo? E essa outra aqui, como é que ficaria? AA com CA, dá uma cadeia, coloca aqui. De novo, AA com o CD, uma cadeia AACD, ficaria aqui também. B com CA, daria cadeia BCA. E aqui B com CD, cadeia BCD. 4 cadeias. Esse segundo exemplo, caso vocês não tenham entendido, eu desenho. Certo? Tô brincando, sério. Olha o primeiro conjunto. Tinha cadeia AA e B. O segundo conjunto tinha CA e CD. Então, eu formo todas as combinações de uma daqui com uma daqui. AACA, tá aqui. AA com CD, tá aqui, AACD. B com CA, cadeia BCA. B concatenado com CD, cadeia BCD. Então, esse aqui é o conjunto que vai ser o resultado dessa operação, que é uma linguagem, né? Conjunto de cadeias. Certo? Esse operador é específico desse contexto de conjuntos de cadeias. E a concatenação entre os conjuntos é feita concatenando as cadeias duas a duas. Outro exemplo, para complicar só um pouquinho, e se tiver a cadeia vazia aqui nesse conjunto, em um dos conjuntos? Concateno com a cadeia vazia, vai ser AA concatenado com vazio, B concatenado com vazio. Bem, AA concatenado com vazio dá AA. E B concatenado com vazio dá B. A resposta seria este conjunto aqui. AA, B, certo? Aqui numa notação mais diagrama de Venn, né? Mas você pode representar também colchetes. Imagino que vocês já estão acostumados com essas duas representações bem básicas de conjunto, né? Se não, revisem aí discreta 1, pelo menos. Parte de conjuntos. Outro exemplo, esse exemplo aqui, esse exemplo aqui pode complicar um pouco. Ele não está incompleto, não. Ele, na verdade, já está totalmente preenchido. Isso aqui é um conjunto que não tem nenhuma cadeia, ou seja, um conjunto vazio, tá? E aqui é um conjunto com duas cadeias. É uma linguagem com duas cadeias. Aí eu pego cada uma dessas cadeias e concateno com alguma cadeia daqui. Só que aqui não tem cadeia. Então, pego uma daqui e concateno com o quê que não tem?
Não tem nem a cadeia vazia. Se tivesse a cadeia vazia, ó, eu já fiz aqui com a cadeia vazia. Mas nesse exemplo não tem, a cadeia vazia também não está lá, não. Ele é um conjunto que não tem cadeia. Então não tem como eu concatenar. Se não tem como eu concatenar, a resposta é o conjunto vazio. Não teve nenhuma cadeia de resultado. Não tem nenhuma cadeia de resultado, certo? É como se eu quisesse combinar um voo. Eu vou voar sei lá, daqui para algum lugar muito. Poxa, eu não queria nem dar um exemplo da crise que está havendo lá no Afeganistão, mas algum lugar assim, certo, em crise, você vai voar. Vamos supor que eu queira voar do Afeganistão para de lá e para outro lugar do mundo. Para onde é que eu posso ir? Bem, se eu pegar um voo para ir para o Afeganistão, eu posso pegar esse voo ou esse. Vamos supor que isso aqui representa voos. Daqui eu vou para o Afeganistão e daqui eu também vou. É da empresa Gol e empresa Azul, sei lá. E chegando no Afeganistão, eu pego algum voo comercial para outro lugar do mundo. Só que no Afeganistão não tem voo para outro lugar do mundo. Então, se eu for concatenar dois voos, um desses aqui que leva para o Afeganistão e outro que leva do Afeganistão para outro lugar do mundo, nesse momento não está saindo voo comercial, eu imagino, né? Estou só chutando aqui. Para lugar nenhum. Então, em que lugares eu posso chegar do mundo fazendo sequência de voo aqui, ó? Um voo que leva para o Afeganistão e outro que leva para outro lugar do mundo. Nenhum. Não vou chegar em lugar nenhum do mundo. Na verdade, vou chegar e parar no Afeganistão e não vou conseguir fazer o segundo voo. Eu queria fazer dois voos, fazer uma escala ou uma conexão para pegar outro voo. Eu não consigo fazer conexão nenhuma, então meu resultado é zero de opções. Certo? Teria que passar por duas etapas, uma primeira aqui e uma segunda aqui, mas não tem a segunda, então não consigo fazer nenhuma opção de duas etapas. Espero que tenha ajudado mais que atrapalhado esse exemplo. Então, quando eu concateno com um conjunto vazio, dá o conjunto vazio sempre, não importa qual é o outro conjunto, qual é a outra linguagem.